Naquela noite, eu vi a morte me estendendo a mão. E por um triz, eu aceitei. Meu nome é Nicholas. Tenho 60 anos. Mas naquela noite, eu não era ninguém. Só um homem quebrado. Largado num canto qualquer. Esperando o fim sem coragem de pedir socorro. A dor que eu sentia. Não era física, não. Era aquela dor muda. Que te esmaga por dentro. Sem fazer barulho. A alma estava doente, entende? E o corpo? O corpo só seguia o rumo da destruição. Eu já não comia direito, não dormia. E, quando dormia, sonhava com os tempos que nunca mais iam voltar. A vitória. A vitória ainda aparecia nos meus sonhos. Às vezes sorrindo, às vezes indo embora. Sempre indo embora. Naquele dia, eu acordei com um gosto amargo na boca. Como se a vida tivesse me cuspido. Eu levantei, fui até a janela, olhei o céu. E senti raiva. Raiva por ainda estar aqui. Por não ter coragem de ir de vez. Nem forças para continuar. Passei o dia inteiro vagando dentro de casa. Sem banho, sem rumo. Abri a gaveta, vi aquele restinho de pó. E pensei, vai. Acaba logo com isso. Fiz o que fazia há meses. Mas, dessa vez, foi diferente. Meu corpo tremeu. O peito apertou. As pernas falharam. Eu caí no chão. Senti a alma se desprendendo. Como se já estivesse partindo. E foi aí que aconteceu. Eu me vi. No quarto da minha juventude. Aquela parede azul desbotada, a cama bagunçada, o rádio velho no canto. E, parado na porta, tava eu. Só que mais jovem. Mais inteiro. Me olhava com tristeza. Com decepção. E com uma coragem que eu já não conhecia mais. Ele falou. Com aquela minha voz antiga. É isso, então? Vai morrer assim, sem lutar? Vai esquecer tudo o que você foi? Eu tentei responder. Mas minha garganta estava presa. A vergonha me sufocava. Chorei. Igual criança. Igual menino que perdeu a mãe no meio da feira. Ele se aproximou, ajoelhou do meu lado. Botou a mão no meu ombro e disse: Você ainda tá aí, Nicholas. Eu sei que tá. Mas você tem que voltar. Tem que voltar para você mesmo. Antes que seja tarde. Foi como um choque. Uma pancada de realidade. Porque eu já tinha desistido de mim há tanto tempo. Que nem sabia mais como era me enxergar com dignidade. E ali, deitado, com o rosto no chão gelado. Eu pedi ajuda. Pela primeira vez, em voz baixa. Eu pedi. Não a Deus, nem aos outros. Pedi a mim mesmo. Se essa história te tocou até aqui. Se você já viveu esse tipo de dor. Por favor. Deixa seu like, meu filho. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Essas histórias não podem se perder, não. Naquela noite. Eu não morri. Mas o que aquele eu me disse. Mudou tudo. No dia seguinte. Eu acordei no chão da sala. Com a cabeça pesada e o coração batendo devagar. Como se ele ainda estivesse decidindo se queria continuar. Eu levantei devagar. Fui até o espelho do banheiro. E quase não me reconheci. A barba por fazer, o olhar perdido, a pele pálida. Mas havia algo ali. Uma faísca. Pequena, quase invisível. Mas ainda acesa. Foi naquele instante que eu decidi. Que não dava mais para continuar daquele jeito. Não era uma promessa de mudança. Não era força de vontade repentina. Era desespero mesmo. Um pedido de socorro silencioso, que vinha lá do fundo. Liguei para um número que eu tinha guardado havia meses. De um centro de apoio. Que uma amiga tinha me dado. Eu quase desliguei quando a moça atendeu. A voz dela era calma. E eu chorei. Só consegui dizer: eu preciso de ajuda. Ela não me julgou. Não me perguntou nada. Só disse: tá tudo bem, Nicholas. A gente vai começar do zero. Mas você não vai mais sozinho. E foi assim que minha reabilitação começou. Do zero. E quando eu digo do zero, é do zero mesmo. Banho com vergonha, comida sem gosto, terapia com silêncio. Silêncio que doía mais que qualquer abstinência. Teve dia que eu quis desistir. Teve noite que eu chorei escondido. Mas também teve manhã. Em que eu vi o sol nascer com olhos novos. Foi nesse processo que reencontrei Beatriz. A vida tem dessas. A gente cruza com pessoas quando menos espera. Eu conheci a Beatriz muito antes de tudo afundar. Mas naquele momento, ela apareceu como quem não quer nada. Só sentou do meu lado no banco da praça do centro e disse: Você tá melhor. Eu não sabia se sorria. Se chorava.
Só consegui dizer: tô tentando. Ela não fez perguntas. Só ficou ali, comigo. O silêncio dela não pesava. Era um silêncio bom. Desses que a gente sente quando tá com alguém que entende a alma da gente. Os dias foram passando, e ela voltou outras vezes. Sempre do mesmo jeito. Simples. Um café, uma conversa sobre o tempo, uma risada tímida. E, aos poucos, eu fui voltando também. Eu ainda tinha recaídas na mente. Vontade de sumir às vezes. Mas algo me prendia ao chão. Era como se, depois de tanto tempo me perdendo, eu tivesse finalmente encontrado um fio para puxar de volta. Um dia, durante uma dessas conversas, Beatriz olhou bem nos meus olhos e disse: Você sabe que tem uma vida inteira te esperando, né? Aquilo me desmontou. Por que por tanto tempo? Eu achei que minha vida tinha acabado. Que eu era só erro, só resto. Mas ali, naquela frase simples, eu entendi que talvez ainda houvesse tempo. Eu não vou mentir, não. Até hoje, tem dias difíceis. Tem saudade da vitória. Tem vergonha do que eu fui. Tem medo de cair de novo. Mas tem também um homem novo. Nascendo devagar. Tem um Nicolas que tá aprendendo a se amar. Mesmo com as falhas, com os tropeços. Hoje, eu ajudo outros. Faço rodas de conversa, dou meu testemunho. Conto minha história. Não para me vangloriar. Mas para lembrar que ninguém é caso perdido. E se você tá ouvindo isso? Se tá aí no fundo, achando que acabou. Escuta aqui, meu filho, não acabou, não. Enquanto houver um sopro de vida. Ainda dá tempo. Se essa história te tocou até o fim. Se fez teu coração bater diferente. Deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Não por mim. Mas por cada alma que, como eu, precisa saber. Que ainda há caminho. Porque naquela noite. Eu vi a morte me estendendo a mão. Mas hoje. Quem estende a mão sou eu. Para quem tá pronto. Para voltar a viver. Às vezes. Eu me pego olhando pro teto, deitado na cama, no escuro. E me pergunto, e se eu tivesse morrido naquela noite? Tudo que veio depois. Essa nova chance, essas pessoas, esses pequenos momentos de paz. Nada disso teria existido. Beatriz. Ela se tornou algo que eu nem sabia mais que era possível sentir. Não só uma amiga, uma companhia. Mas um porto. Um espelho que não me distorce. Que me mostra como sou, sem maquiagem, sem vergonha. E mesmo assim. Ela permanece. Teve um dia. Que a gente tava caminhando no parque, devagar. Como dois velhinhos que não têm pressa de nada. E ela parou, segurou minha mão e disse: Você sabia que seu silêncio já me salvou mais de uma vez? Aquilo me desarmou. Porque eu achava que só ela me salvava. Mas no fundo, a gente se salvava mutuamente. Um dia de cada vez. Comecei a escrever um caderno. Um diário. Coisa de velho mesmo, sabe? Mas nele eu anoto tudo que antes eu jogava para debaixo do tapete. As recaídas emocionais, as saudades, os sonhos estranhos com a vitória, as lembranças boas da juventude. E os dias em que eu consigo sorrir sem culpa. Um tempo atrás, reencontrei a mãe de um rapaz que eu conhecia da vizinhança, quando eu era só o Nicolas do bar da esquina. Ela me olhou. Demorou uns segundos para me reconhecer. E disse: Você tá diferente. Tá mais calmo. Tá com paz no rosto. Aquilo me pegou. Por que paz? Era tudo que eu buscava. E nunca achei no fundo de garrafa nenhuma. Eu não sei até quando eu vou estar aqui. Nenhum de nós sabe. Mas hoje. Eu faço questão de estar presente em cada gesto. Um café quente com Beatriz, um abraço apertado num amigo antigo, um passeio de ônibus só para ver o movimento da rua. Essas coisas simples. Que antes eu desprezava, agora são meu tesouro. Outro dia. Sentei num grupo de apoio e contei minha história inteira. Até o fim. Um rapaz novo, com uns 20 e poucos anos, me ouviu de olhos marejados. Quando acabou, ele se aproximou, tremendo, e disse: Seu relato me deu força. Eu ia usar de novo hoje à noite. Mas agora. Agora acho que vou tentar mais um dia. Foi nesse instante. Que eu entendi o porquê de eu ainda estar aqui. Se eu tivesse morrido naquela noite. Ele talvez não tivesse se segurado nesta. A gente nunca sabe. O tamanho da esperança que existe num simples eu entendo o que você tá sentindo. Se você ouviu até aqui. Se essa história mexeu com você. Me faz um favor? Deixa seu like. Se inscreve nesse canal. Ativa o sininho. Não deixa essa mensagem se perder, não. Alguém
Em algum canto. Pode estar precisando dela agora. E se você for essa pessoa, segura firme. Porque eu sou prova viva de que mesmo no fundo do poço ainda pode nascer luz. Só precisa querer enxergar. Outro dia, andando pelas ruas do centro, vi um rapaz encostado na parede. Cabeça baixa, tremendo. Os olhos fundos, perdidos. Tão jovem. E tão velho por dentro. Me aproximei devagar. Perguntei se ele estava bem. Ele não respondeu. Mas também não se afastou. Sentei ao lado dele. Fiquei quieto um tempo. Só respirando. Esperando. Depois de uns minutos. Ele murmurou. Você já se sentiu como se ninguém mais se importasse? Eu engoli seco. O passado me acertou no peito como um rojão. Respondi com calma. Todo dia. Por muitos anos. Mas hoje. Eu aprendi que, mesmo quando o mundo parece ter virado as costas, sempre tem alguém que ainda acredita em você. Às vezes, esse alguém é você mesmo. E às vezes, é um estranho, sentado do seu lado num banco. Ele olhou para mim, com um misto de surpresa e alívio. A lágrima escorreu. A minha também. A gente ficou ali. Dois desconhecidos, mas com a alma espelhada. E foi nesse momento que eu percebi que minha dor antiga virou ponte. Ponte para outras vidas. Para outros recomeços. Beatriz diz que toda cicatriz tem uma história. E que a gente não deve escondê-las. Porque são elas que mostram que mesmo depois de tanto sangrar, a gente sobreviveu. Hoje eu entendo isso. As recaídas emocionais ainda vêm, viu? Às vezes no silêncio da noite. Às vezes num cheiro, numa música, numa lembrança da vitória. Mas agora. Eu não fujo mais. Eu acolho. Eu converso com a dor. E digo para ela. Senta aqui. Mas só por hoje. Amanhã você não manda em mim, não. Eu nunca vou ser perfeito. E nem quero mais. Eu só quero ser inteiro. Mesmo com as partes faltando. E Beatriz. Ela continua ao meu lado. Firme. Do jeitinho dela. Outro dia me disse. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre salvar ninguém. É sobre andar junto. Mesmo quando o chão tá desabando. Aquilo me desarmou de vez. Hoje, com 60 anos. Eu não sonho mais com grandes feitos. Eu sonho com pequenas vitórias. Uma manhã sem angústia. Uma tarde com riso leve. Um pôr do sol em silêncio. Segurando a mão dela. E se eu puder deixar só uma coisa registrada aqui. Para você que me escuta agora. É isso. Você não tá sozinho. Se você caiu, se perdeu, se machucou. Ainda dá tempo. Sempre dá. Mas só se você decidir. Levantar. Nem que seja de joelho. Nem que seja devagarzinho. Mas levanta. E se essa história te tocou? Me ajuda a espalhar. Deixa seu like. Se inscreve. Ativa o sininho. Porque alguém, em algum canto, tá precisando dessa palavra agora. E olha. Se eu, que tava morto por dentro, consegui voltar. Você também consegue. Um passo de cada vez. Mas não para. Nunca para. Sabe? Depois de tudo que vivi, eu entendi que recomeçar não é voltar ao ponto de partida. Não é fingir que nada aconteceu. É carregar as marcas. E mesmo assim, continuar andando. Hoje, eu acordo e respiro fundo. Agradeço pelo silêncio da manhã. Pelo cheiro do café que Beatriz prepara com aquele jeitinho dela. Sem pressa, sem exagero. Só presença. A gente aprendeu a se cuidar. Sem se cobrar. A respeitar o tempo um do outro. E olha. Isso é raro, viu? Depois de certa idade, a gente não quer mais grandes promessas. Quer paz. Quer verdade. Outro dia, ela me olhou com os olhos cheios d'água e disse: Eu tenho orgulho do homem que você escolheu ser. Eu desabei. Por que foram tantos anos? Sendo tudo menos alguém digno de orgulho. E agora? Ouvir aquilo de alguém que me viu por dentro. Que viu as rachaduras, os buracos. E mesmo assim ficou. Foi como receber uma segunda chance da vida. Carimbada e assinada. Hoje. Eu não tenho medo do futuro. Nem vergonha do passado. Eu sou feito de tudo isso. Do menino sonhador. Do homem que caiu. E desse velho aqui. Que escolheu não morrer por dentro. E sabe o mais bonito? É que, às vezes, lá no grupo de apoio, um rapaz novo chega e me chama de senhor. E eu rio. Porque não importa a idade.
Todo mundo ali tá tentando aprender a viver de novo. E se minha história puder ser farol para alguém, então tudo isso valeu a pena. Porque naquele dia, naquele chão frio da sala, eu achei que tudo tinha acabado. Mas hoje, eu sei. Era só o começo. Se essa história te acompanhou até aqui, se você se emocionou, se lembrou de alguém, ou de si mesmo, eu te peço, com o coração na mão, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa ouvir isso. Porque todo mundo merece uma chance de recomeçar. Até mesmo quando tudo parece perdido. Até mesmo quando a gente acha que já era. Porque nunca é tarde. Nunca é tarde para voltar a viver.